Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui de Sociologia. E essa nossa temática para a quarta avaliação é o estudo de gênero, né? O gênero também é um campo que faz parte dos estudos sociológicos, né? O gênero é um fenômeno que está sendo discutido, ou sempre foi discutido durante muito tempo, aqui no Brasil, né, mais ou menos desde a década de 60 em diante. A questão de gênero começa a ser discutida na Europa muito antes disso, né? Os primeiros movimentos sociais ocorreram aí como movimentos trabalhistas na Inglaterra, por exemplo, e acabou afetando o Brasil e acabou também levando algumas conquistas das mulheres em relação aos homens no seu papel social. Mas o estudo de gênero na sociologia ela é bem ampla, né? E aqui nós vamos pegar a parte introdutória. Como a turma do primeiro ano, a gente começa aí nos princípios mais básicos. Então, primeiro nós temos que entender o que é gênero nesse sentido. Então, o gênero ele tem a ver com a questão da identidade do indivíduo. Vamos chegar a uma seguinte compreensão desse processo, né? É, o que seria, no caso, a identidade? Antes de entender o que é identidade, nós temos que perceber que a construção do desenvolvimento dessa identidade do indivíduo, ele passa por um processo que é chamado de biopsicossocial, ou seja, o ser humano, ele é um ser biopsicossocial. Significa o quê? Que a nossa formação da nossa característica, nosso modo de ser, nossa identidade, ela tem a ver com esses três processos. Processo biológico, certo? O processo também psicológico e também o social. Então, a nossa identidade, ele passa pelo processo. Então, o ser humano, ele é um ser humano biopsicossocial. Por que eu estou falando isso? Porque justamente para que a gente possa entender como é que se dá a identidade de gênero, a questão de gênero. Só que por que isso vira tema da sociologia? Porque a questão do gênero, durante muito tempo na história da humanidade, sempre os papéis sociais, ou seja, a função que cada indivíduo ocupa na sociedade, acabou sofrendo influência muito extrema em relação ao sexo e gênero do indivíduo, né? Quando eu falo em sexo, nós estamos falando sobre a identidade biológica da pessoa, se é do sexo masculino ou feminino. Quando a gente fala de gênero, a gente fala sobre a questão da identidade, ou seja, como é que a pessoa se vê, como ela se sente nesse sentido. Então, por exemplo, uma mulher, uma pessoa, quer dizer, pode muito bem nascer com um determinado sexo, né, biológico, e por algum motivo, seja qual for, seja psicológico ou social, até mesmo biológico, ele acaba influenciando na identidade dessa pessoa. Então a pessoa ela nasce com uma característica biológica, mas ela se vê de outra forma. Seus interesses sexuais são de forma diferente da questão biológica. O que eu quero salientar com isso? Eu quero salientar de que essa identidade da questão de gênero, ela não possui apenas uma via, né? As pessoas que definem a identidade de gênero por apenas uma via acaba aí passando por uma característica preconceituosa, como por exemplo já houve no Brasil pessoas que defendiam a cura gay, por exemplo, né? Como se a identidade de gênero ela fosse uma doença. Então vamos dar uma olhadinha no nosso texto, como é que ele apresenta o conceito de gênero, né? O ser humano é biopsicossocial, como eu falei, pois tem uma dimensão biológica e social. O conceito de gênero começou a ser utilizado amplamente no fim da década de 70 por pesquisadores que buscavam compreender o fenômeno do feminino, do feminismo e na dinâmica da opressão sofrida pelas mulheres e pelos homossexuais naquele momento histórico, um problema que persiste até os dias de hoje. Então, quer dizer, a grande questão que se coloca aí é que a questão da identidade ou até mesmo os papéis sociais entre o sexo masculino e feminino, eles foram muito marcantes na nossa história, sobretudo aqui no Brasil. Como, por exemplo, homens e mulheres que ocupam o mesmo tipo de trabalho, o mesmo tipo de função, as mulheres acabam recebendo menos, né? E os homens continuam recebendo mais em questão salarial. E isso não é coisa do passado. Ainda hoje existem dados em setores que isso acontece
acontece muito. Então pode reparar que nessa imagem, por exemplo, que a mulher, ainda nos tempos atuais, ocupa uma jornada dupla, às vezes tripla, né? O camarada aqui, homem, sentado, curtindo a sua vida numa boa, enquanto a mulher tendo que cuidar da criança, limpar a casa, cuidar do marido, cuidar do fogão e etc, etc, né? Então, o que é que acontece aqui? Vamos dar uma olhada no nosso texto. Quando nascemos, todos recebemos a atribuição de um gênero, ou seja, a sociedade e as comunidades em que nós socializamos nos classificam e nos conferem papéis sociais conforme o nosso sexo biológico. Então foi nesse sentido que uma filósofa chamada Simone de Beauvoir, né, no início do século XX, aqui afirmou que ninguém nasce mulher e sim torna-se mulher. Lembro-me muito bem que alguns anos atrás, isso aqui foi questão até de Enem, que rolou uma polêmica aí bastante significativa sobre essa questão de gênero, né? Então, o que é que ela está dizendo aqui, a Simone de Beauvoir? De que a ideia de mulher é a construção social, é o gênero, o papel que ela ocupa na sociedade. Então, quer dizer, ninguém nasce mulher. A pessoa ela acaba se tornando por quê? Porque é uma implementação, é uma visão definida pela sociedade. Então, o gênero é um papel social que se atribui ao indivíduo a partir do sexo biológico com o qual ela nasceu. Essa aqui seria a visão da Simone de Beauvoir, mas também podemos ir além, dizer de que o gênero, ele também, como eu já falei anteriormente, ele se caracteriza no processo da identidade, como a pessoa se vê. E essa questão do papel social é justamente a crítica que se faz sobre os papéis sociais de acordo com o gênero do indivíduo. E isso é o quê? De acordo com padrões estabelecidos de uma sociedade patriarcalista, né, e também do preconceito machista. Então, esse papel inclui lugares na família, comportamentos, profissões e modo de sentir e pensar, bem como a forma de como deve se expressar sua afetividade, sua mentalidade e sua sexualidade. A sexualidade, no entanto, é um outro conceito sociológico que a gente também precisa levar em consideração, que o processo da sexualidade é um processo de desenvolvimento do indivíduo biopsicossexual. Então, a sexualidade, porém, ele não se restringe somente ao ato sexual, por exemplo, né? O ato sexual, o coito, nesse sentido. O que nós podemos entender da sexualidade é que ele é um processo contínuo na vida do indivíduo, né? Um processo de autoconhecimento e desenvolvimento biológico, social, cultural, afetivo, etc., que começa desde a fase inicial dos indivíduos, né, no processo de socialização primário, por exemplo, em que a pessoa vai definindo suas características a partir das relações familiares entre os seus parentes, né, pais, mães, pessoas próximas que moram ali na sua família, e a partir daí ela começa a desenvolver um aspecto mais amplo quando ela sai do âmbito familiar e adentra aí no âmbito mais, social, como por exemplo por meio da escola ou também da igreja. E ela vai atribuindo aí algumas, vamos dizer assim, características mais amplas da sociedade como um todo, né, em qual ela vai entrar em contato com pessoas que não são da sua família, os professores que não são seus pais, na escola, né, os amigos, e vai construindo vínculo de amizade. E ao mesmo tempo vai desenvolvendo o seu corpo nesse sentido, e ao mesmo tempo também vai desenvolvendo a sua mente. E isso aí tudinho é o processo de socialização, desenvolvimento biológico, desenvolvimento da identidade, tudo esse conjunto aí também faz parte do processo da sexualidade. Então, ao indivíduo que nasce com o sexo masculino é atribuído o gênero homem, né? E quando fala em gênero homem, você já pensa que é um indivíduo forte, que assume o papel da família, que, que pode namorar à vontade, que tem força física, que é o machão, que não pode chorar, não pode demonstrar emoções, etc, etc. Aquele monte de valores que são atribuídos ao indivíduo, né? Então, e ao indivíduo que nasce com o sexo feminino é atribuído o gênero mulher, segundo plano, que cuida da casa, frágil, voz fina, aquele monte de atribuições negativas da mulher. Então, essa é a binaridade da sociedade ocidental. Esse processo é reproduzido nas instituições sociais e no senso comum, como, por exemplo, dentro de casa mesmo pode acontecer. Mas nem todos os indivíduos se enquadram em uma ou outra forma de ser, como no caso homem e mulher, e às vezes se identificam de uma forma, mas são classificados pela sociedade de outra forma.
né, como eu falei para você. Então nós não temos aí somente a questão de gênero relacionada a homem e mulher, nós temos outro tipo de identidades biossociais, né? Como, por exemplo, homossexuais, bissexuais, etc. A forma como a pessoa se vê ou se interessa pelas outras pessoas. Então o processo é mais amplo, mas a grande crítica que nós temos que levar em consideração nessa nossa aula de hoje é justamente a questão da desigualdade social de gênero, né? O papel da mulher em relação ao seu gênero, não só da mulher como do transexuais, etc., né? O preconceito e a violência que sofrem em relação a isso. Então, por causa do tipo de identidade, pelas afirmativas apresentadas por um grupo social que se acha melhor ou superior, essas pessoas acabam sofrendo grandes preconceitos, sofrem com qualidade de vida porque têm dificuldade de ter acesso a emprego, por exemplo, né? Sofrem violência no cotidiano. Durante esse período aí de quarentena de pandemia, né, vocês viram que a violência contra a mulher, a violência dentro de casa, ele aumentou, porque as pessoas ficaram confinadas durante um bom tempo dentro de casa e a intolerância aconteceu, né? O que eu posso também, para finalizar aqui essa aula, para não ter necessidade de ler esse texto todo, é que eu vou também disponibilizar para vocês um link de um documentário bastante interessante para que a gente possa visualizar melhor essa questão em relação a gênero e identidade. Tá certo? Então vou ficar na aula por aqui e não esqueça de visualizar lá o documentário que irei disponibilizar para vocês. Um forte abraço e até a próxima.